Bom dia, bom dia. Que bom podermos estar juntos nesse domingo. Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Floresta de Governador Valadares. Você que nos recebe aí na sua casa, muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe. Palavra de Deus no Salmo de número 122, verso 1, um texto já bem conhecido de todos nós, nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos vivendo um momento tão interessante que agora nós estamos indo em todos os lares. Cada casa um templo ao Senhor. Algumas igrejas já estão fechadas em razão da pandemia. Mas a igreja de Cristo não fecha. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E não pode haver alegria maior do que estarmos justamente voltados para adorar a Deus e glorificar. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã de domingo, adorar o nosso Deus, bendizer o seu santo nome. Por isso, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre ti, que nesta manhã você e sua família sejam edificados na palavra do Senhor. E também possamos louvar o nosso Deus. O Salmo 150, verso de número 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então que nesta manhã possamos louvar ao nosso Deus com cânticos de adoração e de celebração ao nome do Senhor. Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana Floresta de Valadares vai nos conduzir nesse momento com alguns cânticos de adoração e de celebração ao nosso Deus. Vamos louvar. Bom dia, irmãos, graça e paz, que o Senhor possa sentir a vontade no meio de nós, mais uma reunião como corpo de Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso louvor através dos cânticos, com muita alegria vamos cantar, Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, amém. Vamos dar continuidade ao momento do cântico com Dos Montes.
pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por esses momentos. Derrama a Tua graça sobre nós. Prepara o nosso coração, ó Deus, para a boa e agradável palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bom podermos prestar ao nosso Senhor um culto nesta manhã e voltarmos para a meditação da palavra. Eu quero convidar os meus irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo de número 19, e nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras, neste texto que é para nós uma repetição dos preceitos de Deus, da lei do Senhor, e nele vamos encontrar alguns preciosos ensinos que nos mostram que desde a lei, desde o tempo mosaico, desde aquilo que é um princípio de Deus estabelecido para a nossa vida, pelo ensino da lei de Deus, a vida de santidade ao Senhor. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de dizer aos amados irmãos: sede santos, viva a santidade ao Senhor. E é pensando justamente nesta centralidade de viver a santificação, mesmo nesse tempo de tamanha aflição, nosso coração permanecer separado para a glória de Deus. Nós vamos estudar a palavra do Senhor, conforme já anunciamos no livro de Levítico, capítulo 19. A palavra do nosso Deus vai nos trazer a seguinte exortação, do versículo 1 ao versículo de número 4, e depois nós vamos estar lendo o versículo de número 18 do capítulo 19. Levítico 19, versículo 1 ao versículo 4 e posteriormente o versículo de número 18. A palavra de Deus assim vai dizer: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo de número 18. A palavra de Deus assim nos dirá: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos colocar na presença do Senhor mais uma vez. Deus querido, Deus bendito, nós agradecemos a bênção de podermos meditar na Tua Palavra nesta manhã de domingo. Já acabamos de lê-la e rogamos agora o Espírito do Senhor que venha nos iluminar, venha nos capacitar
na compreensão da tua palavra, para que, edificados pelo Espírito do Senhor, possamos praticar a verdade do Senhor e viver para a tua glória. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de aprender nas Sagradas Escrituras. Que assim seja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pois bem, meus amados, esse é o livro de Levítico, um dos livros que compõe o Pentateuco, e a maioria dos crentes, esta é uma verdade, e eu não quero omiti-la, mas se você for sincero no seu sentimento, de repente isso já aconteceu com você, porque isso já aconteceu comigo. A maioria das vezes, quando nós vamos ler o livro de Levítico, após já fazer a leitura do Gênesis, do Êxodo, do Deuteronômio, a gente começa a achar a leitura um tanto assim difícil, uma leitura mais enfadonha, uma leitura mais cansativa, e para não dizer a colocação de tediosa mesmo. Algumas pessoas acabam ficando entediadas de ler, porque ela vem falar justamente de todo o cerimonialismo, das festas, das instituições de Israel, a respeito dos sacrifícios. Então, a lei estabelecia a maneira ritual, como cada uma destas ações festivas do povo de Israel, eles deveriam realizar e comportar diante do Senhor. Então, o contexto de Levítico é justamente dentro dessa grandiosidade que a palavra de Deus vai nos trazer por princípio às nossas vidas, que é justamente a entendermos aqui o contexto em que ela se encontra. E qual é o contexto? É justamente a saída do Êxodo. A saída do Egito, melhor dizendo, o cumprimento do Êxodo. Toda aquela ação de serem libertos, de sair da terra da escravidão, de viverem o exponencial dos milagres do Senhor, do sobrenatural de Deus, a travessia do Mar Vermelho, a sustentação durante o tempo da caminhada, para chegarem até a terra prometida. Então eles vão viver agora, no tempo da sua peregrinação pelo deserto, a evidência maior de um Deus pactual, da aliança do Senhor com o seu povo. E isso eles desfrutaram quando Deus se manifestou a eles. Nós vamos perceber que esse povo pôde aprender pelo tempo da libertação, quando eles saíram do Egito, como eu já disse, e quando eles viram a manifestação de Deus pela lei que lhes foi passada, das manifestações ocorridas ali no Monte Sinai. Então, nós vamos entender aqui que dois eventos marcam a realidade desse povo para viverem o relacionamento com Deus. E o que eles passam a desfrutar aqui? Do privilégio do relacionamento com Deus, mas também do compromisso que eles precisam ter dentro desse relacionamento, de cumprir com a palavra do Senhor. O fundamento da vida e da identidade de Israel era o próprio Deus. Israel era uma nação monoteísta, adoravam ao único Deus. Não era como os demais povos, que tinham uma pluralidade de deuses, politeístas. E ele então se descreve nesses versículos que nós estamos vendo aqui logo no início, como no verso de número 2. Nós vamos ver o Senhor dizendo: eu sou o Senhor. Senhor aqui, quando você encontra na palavra do nosso Deus, essa descrição de Senhor, todo em maiúsculo, aqui está se manifestando Jeová, a Yahvé, o Deus gracioso, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus imutável, aquele que cumpre as suas promessas. Eu sou o Senhor.
nós vamos encontrar ele dizendo: eu sou o vosso Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vos resgatei, agora vocês pertencem a mim, vocês são um povo exclusivos a mim, propriedade exclusiva minha. O Deus que se manifesta para dizer a este povo: vós sois o meu povo e eu sou o vosso Deus. Deus é soberano sobre todas as nações, mas ao povo de Israel Deus tem um relacionamento especial, um carinho especial para com esse povo, para que por meio dele se manifeste a revelação da sua palavra. E é por isso que ele está dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus. E ele diz: eu sou santo. Ao fazer essa declaração contida justamente no verso de número 2, sede santos sereis, porque eu sou, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Isso mostra, meus irmãos, o caráter desse Deus, o caráter da santidade, aquilo que mostra o atributo moral. Deus que é separado do mal, Deus que é puro. E Deus exige que o seu povo, no relacionamento para com Ele, também assim o seja. Que fujam da aparência do mal, que vivam separados para o louvor da sua glória, que estejam voltados para ser como Ele é. Por isso a lógica vai nos dizer: santo sereis. E é nesta objetividade que nós queremos nesta manhã pensar um pouco a respeito da palavra do Senhor, para aplicarmos ao nosso coração justamente esse conceito bíblico de santidade. O que é, dentro do entendimento de ser santo, conforme aquilo que foi realizado por meio de vários rituais para que o povo entendesse o que é viver uma vida santa. Isso era estabelecido por tudo que estava envolto do tabernáculo, as vestimentas, os utensílios, tudo que era feito voltado para o sacrifício ao Senhor era plenamente santo, separado, consagrado, exclusivo de Deus. Os materiais que eram utilizados para adoração não podiam ser os mesmos para outras atividades. O que era utilizado para o serviço santo era exclusivo do Senhor, era diferenciado do comum. Por isso eu e você precisamos ter essa motivação básica, como filhos de Deus, de estarmos separados, exclusivos para a glória, para o louvor, para a adoração a esse Deus. A santidade é uma evidência clara, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Velho Testamento e Novo Testamento, nós vamos encontrar a incentivação de sermos santos, porque Deus é santo, justamente porque Ele é. E esse texto expressa a nós alguns princípios que nós precisamos aplicar em nosso coração para justamente vivermos essa lealdade de santidade ao nosso Deus. Se você olhar comigo, esse compromisso que eu e você precisamos ter, esse texto se expressa para nos ensinar que seremos santos pela obediência aos mandamentos do Senhor. Se você observar o que nos mostra o versículo de número 3, e olha o que a Bíblia vai mostrar a nós. Verso de número 3, assim está escrito: cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui nós encontramos uma síntese já dos mandamentos. Esse verso de número 3 já nos aponta para o quarto e o quinto mandamento. O Senhor está estabelecendo ao coração do povo honrar pai e mãe, obedecer a pai e mãe. E dentro daquilo que os nossos catecismos ensinam,
não é tão somente aqui uma questão genética, mas de todos aqueles que estão vestidos de autoridade sobre nós. Honrar pai e mãe é honrar a todos aqueles que Deus coloca por autoridade em nossas vidas. Não somente os pais genéticos, mas de todos aqueles que Deus nos ensina, por princípio, o que é viver submissão à autoridade. Aguardar o dia do Senhor. Se você volta os seus olhos para o verso de número 4, o texto diz: não vos virarei para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Clara e evidente aos 2 primeiros mandamentos. Vivermos para o Senhor e não realizarmos nenhum tipo de fundição, de imagem para a idolatria, para adoração a deuses feitos por mãos humanas. Então, claramente nós estamos vendo aqui Deus voltar para a palavra, para não tomar o nome de Deus em vão, que nós estejamos aqui estabelecidos dentro da lei do nosso Deus. Poderia até ser questionado se o cristão ainda precisa guardar os mandamentos de Deus. Se ele já está livre da lei mediante a graça, a resposta que eu encontro para isso é que a lei não nos pode justificar diante de Deus, mas, uma vez justificados pela fé no sacrifício de Cristo, a lei torna-se um valioso instrumento de santificação e consagração ao Senhor. Porque o decálogo, os 10 mandamentos, vão justamente nos ensinar a maneira como que nós nos relacionamos com o nosso Deus e a maneira como que nós relacionamos com o nosso próximo. É interessante pensar, meus irmãos, que muito do que tem faltado hoje em dia nos homens é saber se relacionar. Não conseguimos relacionar com Deus porque não há relacionamento com as pessoas à nossa volta. Basta ver nesse tempo de pandemia que ninguém respeita o outro. Quantas brigas já teve porque questão de põe máscara, tira máscara, de aglomera ou não aglomera, faz festa clandestina ou não faz festa clandestina, junta-se ali ou não. Tudo isso é uma questão de pensarmos no próximo. Quantas vezes as pessoas vão para a casa dos idosos sem o devido cuidado? E não somente a questão de um idoso, com a própria família, com o próprio vizinho, com aqueles que estão ao redor. Falta ao ser humano esse cuidado para com o seu próximo. É interessante nós observarmos que os reformadores, Lutero e Calvino, eles se divergiam um pouco nesta questão da lei do Senhor, dos mandamentos que estão estabelecidos por nossa vida. Eles tinham uma pequena diferença nessa perspectiva. Lutero, na sua forte oposição entre a lei e o evangelho, aquilo que é a lei e naquilo que é a graça, ele tem um entendimento de que a lei ela tinha uma função negativa, porque ela justamente ela é preparatória, ela visa mostrar ao ser humano a seriedade do seu pecado. Se você fizer isso, Deus vai fazer assim com você. Lutero tinha um pouco dessa visão. Ele considera a lei mais de um sentido negativo. Já João Calvino trouxe uma visão um pouco mais branda, mais suave, positiva a respeito da lei. Ela tinha uma exposição permanente ao nosso coração. Ela não está revogada, mas ela precisa justamente ser cumprida na nossa vida. A observação, a lei moral de Deus, os justificados vão justamente expressar o cumprimento disso, da vivência, de poder estabelecer esses princípios no seu coração, alegremente e em gratidão ao Deus que salva. Esses justos têm o compromisso de poder cumprir com a palavra do Senhor, de poder obedecer à lei de Deus. Eles vão viver a integridade, de modo integral, a vida com Deus. Portanto,
a lei moral, ela continua válida até os nossos dias. Se você observar a palavra de Deus, aquilo que está sendo preceituado a nós, e o texto vai continuar na sua exposição, versículo 5, até chegar ao versículo 18, nós vamos encontrar o reforço daquilo que Moisés quer nos ensinar. E agora, a partir do verso 5, se você observar aí no texto narrado, você perceberá que agora se expressa essa lealdade à santidade do Senhor pelo culto aceitável a Ele. O verso de número 5 vai assim nos dizer, está escrito na palavra do Senhor: quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Este aqui é um princípio que eu e você precisamos entender. A maneira e o modo que aquilo que nós apresentamos a Deus, Deus receberá. É possível prestar um culto a Deus e Ele não receber? Perfeitamente, senão Ele não estaria dizendo. Você pode estar diante de Deus e aquilo que você faz não ser aceitável ao Senhor. Mas pastor, isso tem fundamento? Claro. O início de tudo já nos mostra isso. Se você volta um pouco a sua mente para lembrar aquilo que o livro de Gênesis nos explica, evidencia a nós o que foi o exemplo claro de Caim e Abel, você perceberá aquilo que a maneira como que eu presto o culto a Deus, a maneira como eu ofereço o meu sacrifício de louvor, de adoração, de exaltação ao meu Deus, se torna aceitável ou não. O livro de Gênesis mostra-nos, versículo 4 e 5, que Deus recebeu a oferta de Abel, o culto de Abel, a adoração de Abel, mas rejeitou o Senhor a oferta de Caim. O texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Perceba que a ênfase que Gênesis está dando aqui é a atitude do adorador. O objeto principal aqui é o adorador e não a adoração. Agradou-se o Senhor de Abel. Primeiro Deus se agrada de ti. A atitude do seu coração. Você pode fazer um furdunço. Você pode saber tocar, você pode saber pregar, você pode saber fazer um monte de coisa para Deus. Mas é a atitude do seu coração. Este Deus que sonda e conhece o seu coração é que vai avaliar qual é a motivação. Aquilo que está no seu coração, que se torna agradável a Ele. Aí sim, aquilo que você entrega a Deus, Ele também receberá. Mas primeiro Deus precisa receber você. Primeiro Deus precisa se agradar de você. É essa convicção do verdadeiro culto que eu e você precisamos entender. E mesmo nesse momento que agora nós não estamos pela convencionalidade, e nós não somos templários, nós não somos templistas, nós não precisamos de estar no templo para adorar o nosso Deus. A minha vida, de modo integral, ela é um culto em todo o tempo ao Senhor. Por isso, Jesus diz que chega a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Um contexto de humildade, de coração sincero, contrito diante do Senhor. Por mais importante que sejam os atos exteriores que nós evidenciamos num culto ao nosso Deus, e aí são os princípios que estão estabelecidos. A confissão, a consagração, o louvor, a pregação, todos esses instrumentos que nós utilizamos, eles são muito importantes, mas eles não são suficientes para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Eles são importantes, nós precisamos confessar, nós precisamos consagrar, nós precisamos louvar, nós precisamos oferecer a Deus os nossos sacrifícios de louvor,
de consagração, de confissão. Mas isso precisa vir acompanhado de uma disposição do nosso íntimo, do nosso interior, do nosso coração, que nos faz quebrantados, contritos na presença do Senhor. Guardamos os nossos pés quando entramos na presença do Senhor. Guardamos o nosso coração, pois ele é a fonte da vida. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, para que quando entrar na presença de Deus, isso tenha a devida relevância. O profeta Miqueias, em seu livro, capítulo 6, verso 8, vai assim nos dizer: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele em holocaustos com bezerros de um ano? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Santidade se expressa no culto que você presta a Deus, que se torna aceitável ao Senhor, que chega às narinas de Deus como incenso agradável. Isso vai mostrar se temos ou não vivendo vida santa. Mas também vai se expressar, meu amado irmão, nesta manhã, pense comigo, que a maneira como que a minha santidade expressa a vida com Deus é pela justiça e pela integridade nos relacionamentos que eu tenho. E esta se torna a ênfase maior do texto. Do verso 6 ao verso 18, você vai encontrar a palavra de Deus tratando justamente a respeito disso. Se você com calma ler todo o texto, você perceberá que há dois tipos básicos de relacionamentos, que o texto quer sobressair aqui e que são explanados nele. Primeiro, a maneira como que você se comporta diante da carência das pessoas e diante daqueles que são marginalizados. Você pode pensar que não, mas olha bem o que a Bíblia nos diz nos versos de número 9 e verso de número 10. Quando também cegareis a mercê da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua mercê. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Uma clara exortação da parte do Senhor para generosidade. Algo que é tão falho nos nossos dias. Nós não encontramos mais generosidade entre os homens. Pessoas que são capazes de deixar para abençoar a outro. Eu me recordo de um momento muito interessante na minha vida, e foi até curioso, porque não deu certo. Reverendo Jeremias, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, no meu tempo de seminário, em alguns momentos o reverendo Jeremias ele fazia umas coisas que eram muito interessantes. Ele morava próximo, ali no bairro Palmares, próximo do seminário, e também relativamente próximo da 8ª Igreja. E o reverendo ele fazia questão de ir para a 8ª a pé. E de propósito, no momento em que a 8ª Igreja estava vivendo o ano da generosidade, o pastor Gerê passava pelas ruas e deixava uma graninha cair do seu bolso. De propósito. E eu ficava assim, Jesus, se eu acho uma onça caída pelo chão, seminarista, com o propósito de abençoar alguém. Presta bem atenção, nós estamos vivendo um momento hoje que ninguém quer dar nada, porque eu não sei se eu vou ter para amanhã. Mas a Bíblia fala que mesmo nesses momentos, eu tenho que saber servir ao meu próximo. Ter esse coração contrito, ter esse coração humilde.
por mais afortunado que eu esteja, por mais abençoado que eu seja, por mais que o Senhor não tenha me deixado faltar nada, isto vai continuar, mas saiba compartilhar com quem não tem. Isto mostra a santidade a Deus. Isto mostra que você tem vivido uma vida de acordo com a vontade de Deus, separado para Deus, até para poder abençoar a quem não tem. Aqueles que não têm e aqueles que você nem conhece, aqueles que são estrangeiros. Então, meu amado irmão, veja que os que são mais frágeis, mais débeis, também recebem da parte do Senhor. Versículo 13 e versículo 14 vai dizer: não oprimirás ao teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Duas categorias de pessoas vulneráveis, se você olhar para o texto. O trabalhador diário, que depende do seu pequeno salário para alimentar, e os deficientes físicos. Para pensar o que tem sido a nossa sociedade hoje. Aonde foi que atingiram com toda a força, desse tempo de decreto por causa de pandemia? Quem foi o mais atingido? É o trabalhador que precisa vender o picolé daquele dia para comer de noite. É o trabalhador que precisa do seu dia a dia ali. É um profissional cabeleireiro. É alguém numa academia ajudando alguém no exercício para ter uma saúde. Não pode. Se não trabalha, não come. Mas também não recebe a ajuda do Estado. Veja bem. A gente vive uma distorção tão grande que na ajuda que foi dada ao governo, houve um desvio de não sei quantos milhões. Houve gente que recebeu a verba, que é um socorro da federação para quem precisa, que estava queimando lá no tráfico. Olha bem. Quantas pessoas receberam sem precisar? E quem mais precisa, fica abandonado. Eu não vou nem entrar na questão do mérito deficiente físico, porque a acessibilidade é algo que as pessoas não se preocupam. Quer viver santidade ao Senhor? Na hora que você for fazer a sua calçada, pense naquele que às vezes não consegue descer o ressalto, que a calçada está quebrada há não sei quanto tempo. Como você não passa nela, não tem problema de ficar ali. Mas se passa um cego, tropeça e cai, até nisso Deus está observando a maneira como que você relaciona com as pessoas. Essas coisas estão implícitas na lei do nosso Deus. Isso repetidamente vai nos mostrar o aspecto fundamental da vida espiritual, insistindo nesse princípio de ser solidário com aquele que precisa. Isto mostra a sua vida cristã para com o seu próximo. O texto também vai nos mostrar pessoas de uma maneira geral. Se voltarmos aqui um pouco para o verso 11, verso 12, a Bíblia diz assim, olha: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. A palavra de Deus está nos exortando, meus amados irmãos, a honestidade no agir e no falar. E nós vivemos um tempo em que é motivo de, como é que o Gabriel fala? É notícia de destaque, ela ganha proeminência quando alguém perde uma carteira com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 60 mil reais. E aí acha aquela pessoa que devolve
Isso é motivo de destaque. Isso é diferenciado, quando isso deveria ser comum. Isso deveria ser normal a todos. O meu proceder, o meu falar, o meu agir. Verso de número 15, a palavra de Deus vai dizer: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás ao teu próximo. A imparcialidade. Olha o problema que nós estamos vivendo hoje, lá em cima, no STF. Olha como que caiu em descrédito a justiça no Brasil. As pessoas hoje, quando precisam recorrer às leis da nossa nação, quando elas dependem do magistrado, o coração da pessoa já sabe que o grande prevalece, o pequeno não tem vez. Porque estes não julgam com imparcialidade. Nós estamos vivendo a realidade desses fatos, meus irmãos. E para a gente finalizar nesta manhã a meditação na palavra, versículo 17, o versículo de número 18 diz: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Basta você lembrar que esta foi a síntese da lei que Jesus Cristo fez. Resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo. Nisto considerou o Senhor o maior de todos os mandamentos. E a pergunta que eu vos faço é: tem você amado a Deus de todo o seu coração? Tem você se entregado totalmente a voltar-se para aquele que precisa? Você evidencia amor ao próximo quando você cumpre com a lei. Quando você, estando de Covid, não sai pela rua. Se graças a Deus você não precisou parar num leito de hospital, mas cumpre o tempo sem poder contaminar a outros. Cumpra ali o tempo da sua quarentena. Guarda, se cuida, se preserva, mas preserve também aqueles que estão próximos de você. Se você tem uma boa resistência imunológica, e glória a Deus porque você venceu o vírus, mas talvez a pessoa que está do seu lado não esteja pronta para isso. Talvez ela não tenha a mesma capacidade física que você. Talvez ela já tenha algumas comorbidades que você não sabe. E talvez nós tenhamos perdido tantas pessoas porque tem faltado amor no coração do homem. E se falta amor é porque falta a vida de santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem uma vida íntegra, sem uma vida separada, sem uma vida voltada para viver o propósito de Deus. Você talvez pode estar incorrendo no grave erro de não estar vivendo um relacionamento com Deus na santidade que Ele exige de mim e de você. E eu concluo aqui minha fala nesta manhã justamente olhando para a relevância que esse livro tem, de trazer a nós um compromisso supremo com Deus da aliança, mantendo esse compromisso também para com o meu próximo. A maneira como que eu me relaciono com Deus dirá a maneira como eu me relacionarei com o meu próximo. E isto evidenciará, na relação que eu tenho com as pessoas ao meu redor, como que isso volta para Deus, em adoração, em louvor. A lei nos mostra de uma seriedade. A lei nos mostra que nós precisamos refletir a respeito dos nossos compromissos, dos votos que temos feito a Deus, da necessidade que nós temos de lealdade a este princípio da palavra do Senhor.
Jesus, consumando a sua obra entre nós, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, a palavra vai nos mostrar lá no verso 17, Jesus dizendo: santifica-os na verdade. E logo no verso 19, o Senhor Jesus está assim nos dizendo: é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Que este seja o nosso desejo, meu amado irmão. Que esta seja a nossa preocupação nesse tempo em que estamos passando, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Que nós possamos ter o desejo de agradar o coração de Deus. Que nós estejamos preocupados em verdadeiramente estar separado para Ele, vivendo a evidência disso com aqueles que estão ao meu redor. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que a graça de Cristo Jesus seja sobre ti. E eu convido você para que às 18h30 você também participe conosco do culto de adoração ao nosso Deus. Assim como esta nossa escola bíblica está sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube. Se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se, ative o sininho, a nossa notificação, e assim você receberá tudo que nós lançarmos em nosso canal. Você estará recebendo aí a palavra do Senhor, o ensino da palavra de Deus, a Igreja Floresta servindo a esse Deus vivo e pronta para caminhar com você. Então nós nos encontraremos ainda neste domingo, às 18h30, clamando a Deus que esse tempo passe e que nós possamos, nesse tempo de adversidade, viver vida santa ao Senhor. Sede santos, porque Ele é santo. Bom dia, Shalom Adonai.